Olá pessoal, estou mais uma vez aqui no nosso canal, criando mais uma videoaula aí com muito carinho para vocês aí. Essa videoaula vai abordar os conceitos de análise combinatória, é um tema que muita gente me pediu para fazer essa videoaula. Acho esse tema muito difícil, realmente ele é encarado por maioria das pessoas como muito difícil, mas é o tema da matemática que eu mais gosto, o tema que eu desenvolvi a minha dissertação e vou tentar passar para vocês de uma forma bem fácil aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar dentro da análise combinatória são a gente diz, três técnicas, né, que a gente retirou aí dos livros da Sociedade Brasileira de Matemática. Tem gente que fala que são os mandamentos de Morgado, né? Essa referência que eu citei, eu retirei da minha dissertação e, por sinal, nas na descrição desse vídeo eu vou colocar o link da dissertação, a referência desse livro aqui, que eu tirei esses dois princípios e a gente começa a aula. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é a postura. Qual é a postura? Sempre a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que está resolvendo o problema, né? Se coloque na historinha do problema. Você é o responsável por realizar esse problema. Segundo passo é divisão, isso é muito importante. Sempre a gente tem que dividir a resolução em decisões. A gente também costuma falar em tarefas, ok? Esse é o primeiro grande, o segundo grande teoria para a gente resolver esses problemas aí de análise combinatória. E o terceiro é não adiar dificuldade. Isso aqui talvez vai ficar um pouco complicado para compreender, mas nos exercícios vão entender. Então, pequenas dificuldades adiadas pode se tornar imensa dificuldade. Então, se uma decisão a ser tomada for mais restrita que a outra, que as demais, essa é a decisão que deve ser tomada em primeiro lugar. Isso é muito importante. Okay? E eu começo dizendo o seguinte: existe um princípio muito importante que é chamado princípio fundamental da contagem, né? PFC, ou princípio multiplicativo. Ok? Tem gente que usa também como PM. Ok? Então, esses princípios falam o quê? É uma das técnicas mais eficientes na análise combinatória e ela diz o seguinte: se há X modos de tomar uma decisão D1 e Y modo de tomar uma decisão D2, então qual o número de formas de tomar sucessivamente as decisões? É x vezes y. Isso aqui pode ser generalizado se tivesse mais decisões, ok? Então esse é o princípio, o próprio nome já diz, multiplicativo. Isso aqui é muito importante, ok? E aí eu tenho alguns tópicos dentro da análise combinatória, né? Eu gosto de trabalhar esses dois tópicos apenas. Tópicos de permutação e tópicos de combinação. Ah, tem gente que fala do tal do arranjo. Gente, arranjo nada mais é do que uma aplicação de PFC ou de IPM. Então esquece isso aqui, esse negócio de arranjo, esquece, isso não existe. Ok? Não precisa de você resolver nenhum problema usando arranjo. Ok? Então vamos começar aqui. Então o primeiro problema que eu separei vai dar uma base boa para a gente, que é o seguinte. Com a palavra caderno, quantos anagramas a gente pode formar? Anagrama é uma palavra tendo sentido ou não, ok? É uma palavra comum. Então eu quero fazer o número de anagramas da palavra caderno. Imagine que essa palavra caderno, cada letra está num papelzinho cartão pequeno e você vai embaralhar para formar uma outra palavra, ok? Ele quer saber o número de palavras. Então, a resolução vai ser feita da seguinte forma. Deixa eu colocar de preto aqui. Eu tenho, estou lá tentando resolver o problema, então me coloquei no lugar do problema e estou aqui. Primeira decisão, segunda decisão, terceira decisão, quarta decisão, quinta, sexta e sétima. Eu tenho sete decisões, porque eu tenho que escolher cada letra aqui. Então eu tenho 7 letras no total. Então, para essa decisão, eu tenho 7 possibilidades, ok? Isso aqui é letra de número 1, isso aqui é letra de número 2, isso aqui é letra 3 e assim por diante, ok? Então, não tem segredo algum.
cada decisão você coloca quantidade de possibilidade. Para essa decisão, que é escolher a segunda letra, eu não vou ter 7, eu vou ter 6, porque uma letra já foi escolhida, seja ela qual for, qualquer letra da palavra caderno. E aí você vai ter esse resultado aqui, certo? Não estou preocupado com resultado grande ou coisa do tipo, então eu vou simplificar. E existe um conceito chamado também fatorial, que eu vou usar agora. Então a resposta desse problema é 7 fatorial. O que é fatorial, Humberto? Fatorial é um símbolo que é tipo uma exclamação, que significa você multiplicar os termos anteriores, né, àquele termo que você começou até chegar no 1. Então é o produto dos seus termos anteriores. Então, se eu comecei do 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, para não ficar um número muito grande e eu não quero fazer a multiplicação, posso deixar escrito 7 fatorial. Beleza? Então, essa é a resposta da letra A. A letra B já fala o quê? A letra B. Quantos anagramas dessa palavra eu tenho C, A e N juntos? Então, esse problema é bem comum. Então, ele quer juntar algumas letras. Qual é a sugestão, Humberto? Eu sugiro que você escreva alguma palavra algum anagrama da palavra caderno que tenha C, A e N juntos, ok? Então eu vou escrever assim, ó. Teoricamente seria caderno assim, né? Eu vou pegar esse N e vou jogar para cá, então vai ficar assim, C, A e N. Candeiro, né? Então eu troquei uma letra aí, fiz um anagrama da palavra caderno, não esqueci nenhuma letra e deixei o A e o N juntos. O que eu vou fazer? Eu vou juntar isso aqui. Como que eu junto, Humberto? Circula esse cara aqui, circula, e transforma ele numa outra letra que não tenha nada a ver com a palavra. Tipo assim, eu vou chamar ela de J, como se fosse J de junto, ok? Então, esse J, na verdade, são 3 letras juntas. E aí eu tenho o resto, ok? E aí eu tenho um problema semelhante ao problema letra A, né? Eu tenho letras todas distintas e vou fazer um anagrama delas, ok? Quantas decisões eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter uma decisão, 2, 3, 4, 5. Então, essa letra vai ocupar a primeira posição, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta e essa a quinta. Então, eu vou ter 5 possibilidades para a primeira letra, 4 para essa, 3 para essa, 2 para essa, 1 para essa. Então, teoricamente, esse cálculo deu resposta 5 fatorial. Será que está certo? Não, não está certo. Já até coloquei de outra cor para vocês entenderem. Esse J, pessoal, significa 3 letras juntas. Mas espera aí, está escrito aqui C, A e N. Mas estar junta nessa forma não significa única forma. Eu posso ter C, A e N, eu posso ter N, A e C, eu posso ter C, N, A, eu posso ter diversas formas dessas 3 letras ficarem juntas. Então, o que eu vou fazer agora nada mais é do que essa quantidade de formas de ficar junto. Então, como que eu faço para saber o número de formas de C, A e N ficar junto? Opa, virou outro anagrama, um anagrama de 3 letras. Então, tem 3 tracinhos, letra de número 1, letra de número 2 e letra de número 3. Então, tem 3 vezes 2 vezes 1, conhecido também como 3 fatorial. Então, 3 fatorial, galera, é a quantidade das juntas se permutarem entre si. Então, qual é a resposta da letra B? A resposta da letra B vai ser letra B, 5 fatorial vezes 3 fatorial. Ok? Essa é a resposta. Ok? E agora, vamos fazer a letra C. Quantos anagramas dessa palavra iniciam e terminam por consoante? Então, estou comparando com a palavra inicial. Quero trabalhar agora a palavra caderno, né? De forma que ela inicie e termine
com consoante. Então eu vou colocar as minhas tarefas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resposta da letra C. E agora? Então eu sei que isso aqui é uma consoante. Então eu vou chamar de C. Consoante na casa 1. Aqui pode ser qualquer letra, aqui qualquer letra, aqui qualquer letra, aqui qualquer letra, aqui qualquer letra. E depois a consoante de número 2, ok? Então, eu vou botar 1 aqui para identificar que a minha primeira tarefa é escolher essa consoante. Depois eu vou escolher essa consoante. As outras letras vai ser letra 3, letra 4, letra 5, letra 6 e letra 7, ok? Então, entenda que essa tarefa aqui, eu deixei ela como mais importante e essa aqui como a segunda mais importante, ou seja, eu estou fazendo o terceiro princípio que foi enunciado aqui em cima. Eu não estou adiando dificuldade, ó, não adie dificuldades, ok? Como essa tarefa é mais restrita, lembra disso? Uma tarefa mais restrita que a outra. Colocar uma consoante é mais restrito que colocar uma letra qualquer, ok? Então, eu estou fazendo essa coisa de consoante primeiro, ok? Então, agora é só preencher os espaços. Vamos lá. Eu quero isso aqui como consoante. Então, vamos identificar as consoantes. As consoantes dessa palavra caderno são C, D, R e N, ok? Então, tenho essas consoantes aqui, beleza? Então, eu tenho 4. Então, para essa opção, eu tenho 4 possibilidades. Aí, digamos que eu escolha uma. Eu vou para a última, que é consoante também. Ele quer que termine por consoante. Então, eu já vou ter 3 possibilidades. Eu escolhi mais uma, ok? Então, dentre as 7 possibilidades, dentre as 7 letras, né? Vai sobrar para mim aqui, eu escolhi uma, aqui eu escolhi outra, e vai sobrar 5 letras, então, certo? Então, eu tenho 5 possibilidades para cá, 4 para cá, 3 para cá, 2 para cá, 1 para cá, beleza? Então, essa é a ideia desse problema. Na verdade, a resposta dele vai ser 4 vezes 5 fatorial vezes 3. Ok, pessoal? Então, essa é a solução para esse problema, onde ele fixou que tem que terminar e iniciar por consoante. Ok? Então, essa é a ideia inicial. Peço que pausem o vídeo, interprete de forma mais clara aí e reestudem esse problema aí que eu vou partir para o segundo. Né? O número 2 eu quero fazer a mesma coisa, só que eu quero usar o que? A palavra batata, ok? Então vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui. Então agora a palavra que eu estou trabalhando é a palavra batata, certo? Então vamos lá. Ele pergunta quantos anagramas tem. Como contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho 6 tarefas, ok? Letra A do número 2. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 possibilidades para cá, 5 para cá, 4 para cá, 3, 2, 1. Isso aqui é letra de número 1, letra 2, até a letra 6, ok? Cada letra tem a sua vaga pré-determinada. Só que agora tem um pequeno problema. Pessoal, a palavra batata é um anagrama válido, né? Dentre esses 6 fatorial anagrama aqui, anagramas, eu tenho que batata é um anagrama. Sim, estou usando as letras normal e tal. Só que eu tenho um problema. Se eventualmente eu trocar esse A por esse A, no dia de sortear os cartõezinhos, eu vou ter o quê? Eu vou ter a mesma palavra. Então, a repetição mostra o quê? Vai ter palavra contada mais vezes que o correto. Então, o que eu tenho que fazer? Siga o macete. Eu tenho que dividir pela permutação na parte de baixo, nesse dividir, das repetições, ok? Então, a parte de baixo é reservada para as repetições. Então, a resposta
vai ser, eu tenho 1A, 2A, 3A. Então, eu vou ter 3, 2, 1. É a permutação apenas desses A's, igual eu tinha feito antes da palavra CAN, lembra disso? Então, a palavra batata, as letras repetidas A e A servem como permutação. Mas eu tenho também dois T's. Então, se eu trocar esse T por esse T, vai ser a mesma palavra. Então, tem duas palavras contadas em excesso, né? A mais. Então, eu vou botar vezes 2 vezes 1, que é a permutação do T. Então, esse 2 vezes 1 é em relação aos T's. Esse 3, 2, 1 é em relação aos A's. E esse 6, 5, 4, 3, 2, 1 é o total de letras, ok? Então, essa é a ideia. Beleza, pessoal? Então, a resposta será 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, ok? Se eu quiser desenvolver 6, 5, 4, 3, 2, 1, poderia ter feito 100 fatorial, 3, 2, 1 e aqui 2, 1. O 3, 2, 1 eu vou cortar com 3, 2, 1. Esse 2, 1 é 2, eu divido por 6 que dá 3, então a resposta fica 3 vezes 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Então, temos 60 anagramas da palavra batata. A letra B e a letra C, eu sugiro que você faça como atividade, crie outros problemas, porque é lógico, está escrito CAN, eu não tenho a letra C na palavra batata, porque a ideia minha aqui, de você fazer o mesmo, é você resolver alguns exercícios de forma semelhante, só que agora com letras repetidas, né? Então, você pode criar aí como um possível exercício B, faça e comente sobre, fique à vontade quanto a isso, tire dúvida comigo aqui e basicamente você fazer um anagrama da palavra batata com B, A e T juntos, por exemplo, né? E na letra C, ele quer que começa e termina por consoante. Aí a gente pode fazer, né? Porque não vai dar problema. Então, vamos fazer a letra C. Começa e termina por consoante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é consoante, isso aqui é consoante. Consoante escolhida primeiro, depois uma segunda consoante. Aqui uma letra, aqui uma letra, aqui uma letra qualquer, né? Eu escolhi como terceira opção, quarta opção, quinta opção e sexta opção, ok? Quantas consoantes tem? Eu tenho B e T, ok? Então, eu tenho duas possibilidades, certo? Só que aí, o que vai acontecer, pessoal? Se eu escolher o B, vai sobrar para mim aqui o T. Se eu escolher o T, vai sobrar para mim o B. Então, eu tenho uma possibilidade. Você escolheu uma e faltou outra. Então, automaticamente, das letras B, T e T, você obrigatoriamente vai ter escolhido o B, certo? E aqui, obrigatoriamente, você vai ter escolhido o T. Será? Tem um problema, né? Qual é o problema, pessoal? Se você escolher o B aqui, você vai ter uma possibilidade aqui, certo? Mas você pode ter escolhido o T aqui e o T aqui, e vai sobrar o B. Quando sobrar o B, ele vai interferir no problema de cá. Então, esse tipo de problema é um problema que nos gera uma dúvida. Percebeu como é que letra repetida é perigoso? Então, eu sugiro, nesse caso, que você faça isso. Vamos montar o problema de uma forma diferente. Olha só, pessoal, como é que vai ficar mais claro a resolução para vocês. Olha só, eu vou colocar aqui. Como as consoantes são B e T, eu vou pensar o seguinte, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso começar com T e terminar com T. Tem duas palavras, tem duas letras da palavra batata, duas consoantes. T. Eu posso começar com T e terminar com B. Eu posso começar com B
certo? E terminar com T, ok? Eu tenho um B e dois T's. Então, eu tenho essa possibilidade aí. E agora eu só vou permutar o restante aqui, certo? Quando eu escolhi T e T, ok? Nesse caso aqui, o que ficou restando? Ficou restando os 3As, né? E o B, ok? Então, eu tenho 4, 3, 2, 1, mas eu tenho letras repetidas, 3A, não é? 3, 2, 1. Então, eu corto aqui. Lembre que a parte de baixo é para repetição. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui, ok? Agora, eu tenho outra forma de resolução, começando com T e terminando com B. Quando eu começo com T e termino com B, são consoantes e tal. O que sobra para me permutar no meio ali? Lógico, os 3As, que são as vogais, e sobrou também um T. Beleza, pessoal? Então, tem que fazer a permutação aqui. 4 possibilidades, 3, 2, 1. Tem letra repetida? Tem. 3, 2, 1. Corta, corta. Também tenho 4 possibilidades, ok? E para encerrar, começando com B e terminando com T, ok? Eu tenho, sobrou para me permutar os 3As, obviamente, e um T, ok? A mesma coisa do problema acima. Então, é a mesma coisa, vai dar 4. Então, eu tenho 4 possibilidades dessa forma, ou 4 dessa forma, ou 4 dessa forma. Perceba que eu estou usando o conectivo OU de um problema por outro, ou de outra maneira, né? O OU na matemática tem função de mais, e o E tem função de vezes. Então, eu não vou ter 4 vezes 4 vezes 4. A resposta da letra C vai ser 4 mais 4 mais 4. Então, eu tenho 12 possibilidades de permutação da palavra batata que iniciam e terminam por constante, ok? Então, deixo para vocês esse problema aqui com uma atividade. Eu quero que você coloque B, A e T juntos, ok? Então, vai ser um problema até mais fácil que esse daqui. Cuidado com esse tipo de problema com letras repetidas, ok, pessoal? A ideia inicial de análise combinatória é essa, ok? Então, vamos para a segunda parte, pessoal. Agora eu vou explicar para vocês alguns problemas tradicionais de análise combinatória que vão dar uma base para vocês continuarem as resoluções de problemas diversos. Então, a primeira palavra-chave aqui de problema que eu coloquei foi palavra senha. Isso é muito comum. Exemplo, né? Quero formar uma senha de 4 dígitos no meu celular. Uma senha de 4 dígitos, né, no celular. Ok? Como que eu faço? Primeira decisão, segunda decisão, terceira, quarta. Isso aqui é dígito 1, isso aqui é dígito 2, isso aqui é dígito 3, isso aqui é dígito 4. Ok? Então, quantas possibilidades eu tenho de escolha? Os dígitos, galera, sempre quando fala de dígito, a gente está falando de 0, 1, 2, até chegar no 9. Eu vou sempre ter 10 dígitos, ok? Para cá, então, eu vou ter o quê? Para cá eu também vou ter 10 dígitos, para cá eu também vou ter 10 dígitos, para cá eu também vou ter 10 dígitos. O dígito que eu escolhi na primeira opção, ele pode ser também escolhido na segunda opção. Por isso que ficou repetido o 10. Então, na verdade, o número de senhas é 10.000 possibilidades, 10.000 senhas, beleza? Então, esse é um exemplo que eu queria passar para vocês, que é um exemplo bem comum aí dentro da análise combinatória. O outro exemplo que eu vou passar para vocês é referente a uma estrada, né? Também é bem comum, ou também formas de se vestir. Presta atenção aqui. Imagine que eu tenho uma estrada A aqui, ela faz assim. Aí tem uma estrada B aqui, aí para cá ela faz assim. Eu quero saber o número de formas de ir da cidade de A
para C, passando por B, ok? De A para C, passando por B, né? Posso dizer que eu tenho uma estrada aqui que liga direto. Então, o rapaz quer ir da cidade de A para C, passando por B. Qual é o número de possibilidade? Ele não pode ir por essa estrada que está aqui embaixo, que é direta. No meu problema eu não posso. Imagine, você é o dono do problema, você está lá querendo atravessar as cidades, só que você precisa de passar na cidade do meio, digamos, para abastecer. Então você é obrigado a vir para cá. Então quantas possibilidades você tem de A para B? Você tem uma, duas, três. Então a primeira decisão se chama A para B, ok? Então você tem três possibilidades. Para cá, a segunda decisão é de B para C. Você vai ter quatro possibilidades. Uma estrada, duas estradas, três estradas, quatro estradas. As quatro chegam em C. Então, você tem, pelo princípio multiplicativo, você tem 12 possibilidades. Ok? A mesma coisa é esses problemas aqui, ó. Formas de se vestir. Você pode fazer o seguinte: uma pessoa tem 2 pares de tênis, 4 blusas e 3 bermudas. Ok? De quantas formas ele tem de se vestir? Então você tem 3 decisões: uma, duas, três. A primeira decisão é escolher o tênis, a segunda decisão é escolher a blusa e a terceira decisão é escolher a camisa. Independente de como você colocar isso aqui, você vai estar se vestindo. Então tem 2 pares de tênis, então tem 2 possibilidades. Imagine tênis distintos, blusas distintas e bermudas distintas, é claro. Eu tenho 4 blusas, eu tenho 3 bermudas. Então eu tenho no total 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24. Então eu tenho 24 possibilidades de me vestir, ok? Agora, pessoal, eu vou explicar um outro problema para vocês, que é muito importante, né? Que é o problema quando a gente tem triângulos formados por retas paralelas, ok? Deixa eu ver como é que está meu espaço aqui embaixo. Então, não tem espaço, vou ter que resolver aqui mesmo. Então agora eu vou explicar um novo problema para vocês. Esse problema vai me ajudar a explicar uma teoria muito importante. Eu vou apagar, peço sempre quando eu falo, vou apagar, pausar o vídeo, dar uma interpretada nisso daqui para dar uma reforçada no conteúdo, ok? Então, vou apagar aqui rapidinho. Vamos lá. Então, o que eu vou explicar para vocês agora, dentro desse problema aqui de triângulo, eu tenho que explicar uma teoria. Eu vou explicar essa teoria antes, para que vocês entendam uma nova forma de resolver um problema aí. Então, olha só. Eu vou explicar um agrupamento para vocês aqui, que eu coloquei aqui em cima, né? Esse agrupamento é chamado de combinação, né? É o que eu vou estar explicando agora, ok? Então, eu vou explicar esse agrupamento para vocês. Que agrupamento é esse? Imagine o seguinte, você precisa de selecionar ou melhor, um problema mais fácil de entender. Eu tenho de uma disponibilidade de 5 frutas diferentes, eu vou selecionar 2 para fazer uma vitamina. Ou uma salada de frutas, tanto faz. Ok? Eu quero selecionar 2 frutas para fazer uma vitamina. Então, entenda uma coisa. Quando eu for escrever minhas decisões, eu tenho 2. Uma, 2, óbvio. Certo?
Isso aqui, o que é isso aqui? Fruta. Isso aqui, o que seria isso aqui? Uma fruta. As duas frutas vão formar uma vitamina. Ok? Então, eu nunca posso fazer o seguinte, pensar o seguinte. Para a primeira possibilidade, eu tenho 5, né? Para a primeira decisão, eu tenho 5 possibilidades. Eu tenho 5 frutas diferentes. E para cá, eu vou ter 4 frutas diferentes. Está errado. Se eu vim aqui e falar que são 20 frutas. Está errado, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Dentro dessas frutas, suponha que tem abacaxi, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essas são as frutas. Gente, se você falou que aqui é 5, você poderia ter escolhido qualquer uma das 5. Vou dar um exemplo se você escolheu A. Então, eu já eliminei o A. Agora eu vou escolher o C. Então, a vitamina AC é válida? É. Porém, o que aconteceu? Numa outra situação, esse 5 aqui pode ser considerado qualquer uma das duas, sempre. Então, ele pode ser considerado como C. Então, eu usei o C primeiro, depois eu vou usar A, B, D ou E, eu posso usar o A. Então, o que acontece? Como as duas frutas vão bater no liquidificador para virar uma vitamina, então o A e o C e o A estão sendo contados quantas vezes? 2 vezes. Então não pode. Então qual é a orientação que eu faço? Faça o tracinho, esse tracinho se chama decisão ou tarefa. Embaixo especifique, olha que interessante, o macete que eu dou para vocês. Eu estou especificando F de fruta, ok? F e F, duas letras o que? Repetidas. Como essa letra repetida dessa letra, você divide por 2 e 1. Então, essa divisão de 2 por 2 vezes 1, que é 2, que está mostrando aqui as possibilidades que estão sendo contadas repetidamente, ok? Esse 20 aqui está embutido todos AC, CA, todos AB, BA, todos BC, CB. Então, por isso que eu tive que dividir por 2. Mas o que eu falo com vocês? Especifica a vaga, o que é. Se a especificação for de letra repetida, você divide essa situação, ok? Dê um pause, interprete melhor, ok? E tenta entender um pouco melhor essa teoria. Vamos lá, continuando. Então, olha só. Eu gosto muito desse problema aqui que eu vou passar para vocês também, que ainda não chegou nisso daqui. Não. Exemplo, você tem disposição de 5 pessoas. Quero formar uma comissão com 4 pessoas. A comissão necessita de presidente, secretário e tesoureiro. A pergunta é: quantas comissões existem? Quantas comissões eu posso formar, né? No caso, vamos colocar 4 pessoas, não. Vamos colocar 5 pessoas, desculpa. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Decisões. Primeira decisão, segunda decisão, terceira decisão, quarta decisão, quinta decisão. 5 pessoas. Então, eu quero escolher 5 muito cuidado. Depois que coloca a decisão, o que o Humberto falou, embaixo da decisão, fala o que ela é, para que serve. Então, essa decisão ela vai ser reservada para presidente. Essa decisão vai ser reservada para secretário. Essa decisão vai ser reservada para tesoureiro. E essas duas decisões é para completar a comissão. Então, eu vou botar C de comissão e C de comissão. Ok?
poderia, no lugar do pre, né, colocar apenas P, aqui S, aqui T, ok? Então, eu tenho essas decisões, cada decisão com a sua respectiva, com seu respectivo cargo representado abaixo, para que serve, né? Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira escolha aqui? Eu tenho 6 pessoas, então eu tenho 6 possibilidades. Aqui eu vou ter 5 possibilidades, aqui eu vou ter 4 possibilidades, aqui eu vou ter 3 possibilidades, aqui eu vou ter 2 possibilidades. Certo? Aí o que o Humberto falou? Analisar o que são as funções. As funções são presidente, secretário, tesoureiro e 2 de comissão. Então essas duas vagas aqui são letras repetidas. Então, por estar repetida, essa parte aqui vai ser dividida. Qual letra que está repetida? C. Então é dividido por 2, ok? Então esse problema teve esse detalhe aqui. Esse detalhe, gente, que eu estou falando de divisão, esse problema de vermelho, essa parte de vermelho aqui, na verdade é uma combinação, ok? Ele é conhecido nos livros aí como um agrupamento chamado combinação, que eu coloquei cá em cima aqui e que eu estou explicando tudo baseado no princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, né? Então, esses são os problemas de combinação, né? Então, a resposta para esse problema ficaria 6, 5, o 2 eu corto com esse 2. Então, na verdade, ficaria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, ok? Essa é a resposta para esse problema. Ok? Circula. Dê um pause no vídeo, tenta entender um pouco melhor a resolução, as teorias que eu estou explicando, que eu vou apagar aqui para continuar as minhas explicações, ok? Então vamos lá, vou apagar aqui para explicar o problema que eu falei para vocês, que é bem comum. Eu quero formar um triângulo referente a retas paralelas. Olha o problema, seja R e S retas paralelas. Não vou trabalhar muito a parte de escrita, não, que minha letra é muito feia. Vou só botar as retas aqui para vocês. Imagina isso aqui uma reta, imagina que isso aqui é outra reta e elas são paralelas. Vou chamar essa reta aqui de S e essa reta aqui de R, beleza? Agora, presta atenção numa coisa importante. Suponha que nessa reta aqui tem 3 pontos. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Suponha que nessa reta aqui tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Tem 6 pontos. E identificados, né, destacados. Eu quero saber o seguinte: qual é o número de triângulos que podemos formar utilizando os pontos indicados ao lado como vértices dos triângulos. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia. Eu quero usar esses vértices como triângulo. Gente, existe um pensamento inicial para esse problema e eu vou pedir para dar um pause no vídeo para que vocês pensem no pensamento inicial para ver se vocês estão no caminho. Se não estiver, não tem problema, é comum. A minha ideia nessa aula é passar bastante coisa para que você realmente ganhe base nas resoluções dos problemas posteriores e não nos de agora. Então, vamos com calma. Pausou o vídeo, voltando agora. Esse problema, para formar um triângulo, eu tenho que pensar o seguinte: eu posso ter esse triângulo aqui,
né? E posso, a partir desse ponto, fazer vários triângulos aqui embaixo. E eu posso ter o contrário, eu posso fixar aqui e começar a formar para cá. Então, o que eu crio com esse raciocínio, né? Caso vocês tiveram isso daí. Eu posso escolher, esse triângulo tem dois tipos, triângulo A e triângulo B. O triângulo A, como que ele é feito? Eu vou escolher dois pontos de R e, para terminar, um ponto de S. Ok? Mas eu posso ter o contrário, né? Dois pontos de S e um ponto apenas de R, ok? Então, eu tenho essas duas formas para resolver esse problema, ok? Então, vamos pensar aqui. Como que eu faço a nossa querida letra A? Então, vamos lá. A letra A vai ser feita da seguinte forma, o triângulo de formato A. Eu tenho dois pontos de R, então tem duas decisões. Ponto de R e ponto de R. Depois eu tenho uma decisão, ponto de S. Beleza? Para esse aqui eu tenho diferente, né? Eu tenho dois pontos de S para depois um ponto de R. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho quantas possibilidades aqui? A reta R tem 3 pontos, então eu tenho 3. Escolhi um ponto, agora eu tenho 2. Perceba que eu botei R repetido, é a letra R, mas por quê? Porque quando eu escolher esse ponto e depois escolher esse ponto, se eu escolher esse ponto depois esse, a ordem para fazer o triângulo não vai interferir. Não é a ordem de formação do triângulo, é o número de triângulos formados. Então, eu tenho letras repetidas. Então, aqui eu tenho 2 e 1. Então, na verdade, vocês sabem que essa parte aqui, esse cálculo que eu fiz é um cálculo de combinação. Eu estou escolhendo dois pontos dentre três, onde a ordem de escolha não interfere, ok? Por isso que eu botei as vagas iguais. É ponto R, é ponto de R. É ponto para fazer o quê? É ponto para escrever uma palavra, sei lá, é ponto que significa vaga para sentar num sofá? Não. É ponto para formar um triângulo. Então, se eu formar um triângulo assim, nessa ordem, eu formar nessa ordem aqui, vai formar o mesmo triângulo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não interfere a ordem que eu vou construir o triângulo. E agora eu vou para S, né? Um ponto de S. A gente sabe que a reta S tem 6 pontos. Então, a resposta aqui vai ser quanto? Ok? Vou cortar aqui 6 vezes 3, 18 triângulos, ok? Então, tenho 18 triângulos daquele formato que eu vou botar aqui de roxo. Eu escolho 2 de R e 1 de S. Eu vou desenhar ele aqui só para vocês entenderem. 2 de R, como se eu escolhesse esses dois aqui, independente da ordem. E vou escolher um ponto de S apenas, ok? Esse triângulo roxo aqui. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer a segunda parte, né? Que é 2 pontos de S e 1 ponto de R. É o mesmo raciocínio, né? Se eu quero escolher 2 de S, eu tenho 6 possibilidades inicial, depois eu tenho 5, mas eu escolhi 2 de S, então a ordem não importa, ok? Eu divido por 2 vezes 1. E agora eu vou escolher um pontinho de S, beleza? De R, desculpa. A reta R a gente sabe que tem 3 pontos, então é isso aqui. Qual é a resposta? Eu divido 6 por 2, que dá 3, ok? Então vai dar 3 vezes 5, 15, vezes 3, 45. Então, esse triângulo é de uma forma e esse aqui é de outra forma. Vou botar de verde. Então, esse triângulo aqui eu vou mostrar para vocês de verde como que faz esse triângulo, ok? Então, eu escolho 2 da reta de baixo e 1 da reta de cima. Por exemplo, eu posso ter esse triângulo aqui, ok? Difícil de desenhar nesse negócio aqui. Então, tem duas formas. Então, é uma forma ou outra forma. Esse ou, outra, puxa o ou a gente sabe que tem o significado de mais, ok? Então, a resposta é 18
mais 45. 50, 63 triângulos. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Show? Eu especifiquei permutação circular aqui para vocês, ok? E eu vou explicar para vocês agora, de forma rápida, o que seria permutação circular. Show, pessoal? Então, vamos lá. Dê um pause, copia, estuda, reinterprete isso daí para a gente continuar. Então, vou apagar aqui para explicar o conceito de permutação circular. Ok? Então, é muito simples, vou explicar de um jeito bem fácil. Imagine o seguinte, que eu vou fazer uma roda de ciranda com 4 pessoas. Certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma vaga para cá, outra vaga para cá, outra para cá, outra para cá. Eu tenho 4, 3, 2, 1. Ah, Humberto, então a mesma coisa de reta. Bota uma decisão, duas decisão, três decisão, quatro decisão. Então tem aqui pessoa 1, pessoa 2 para a segunda vaga, pessoa para a terceira vaga, pessoa para a quarta vaga. Então tem 4 fatorial. Certo? Será que está certo? Vamos ver. Isso aqui, como exemplo, eu boto essa roda aqui. A roda aqui em cima A, aqui B, aqui C, aqui D. Certo? Mas, gente, é uma roda. Então, o que acontece? Quando eu girar essa roda, tem várias formas de ela ser representada. Okay? Então, quando eu fizer um giro assim, eu posso ter assim, A, B, C, D. Certo? Olha, o A vem para cá, está do lado do B, que está do lado do C, que está do lado do D. Aqui continua, A do lado do B, do C e do D. Ok? Mas aí eu posso girar novamente e posso ter o A cá embaixo. E aí a continuação, B, C e D. Se eu girar mais uma vez, eu posso ter o A aqui, A, B, C e D. Certo? Se eu girar mais uma vez, eu volto na configuração inicial que o A vai estar para essa forma aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que isso tudo aqui é o quê? É a mesma roda. Então, o que significa? Que ela foi contada quantas vezes? 4 vezes. Eu tenho 4 pessoas, ela foi contada 4 vezes. Então, a resposta não é 4 fatorial. A resposta é toda permutação circular vai ser dada por n fatorial. Você está usando como se fosse reta, só que no final você vai ter que dividir por n. Então, a resposta para esse problema vai ser 4 fatorial dividido por 4. Ok? Se você quiser desenvolver, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui eu vou ter 4. Ok? Você vai cortar. Vai ficar exatamente 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Então eu vou ter 6 rodas. Ok? Então, essa é a ideia para a permutação circular. Nunca vi cobrar no Enem, mas é possível que apareça aí esse ano mais problemas desse tipo, que o conceito é simples. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou dar uma parada aqui para tomar uma água e vou continuar na parte 2 com diversos problemas, bastante problema aí para vocês aí, aplicando todos os conceitos que eu expliquei aqui em cima, ok? São problemas de vestibular, problemas diversos aí, muito interessantes. Então, peço que vocês deixem o seu gostei, compartilhem essa aula. É uma aula básica de como eu explico a análise combinatória, a forma que eu vejo, sem esse vício de gravar fórmula, ok? Então, basicamente é isso. Descrever as decisões, especificar embaixo das decisões o que é. Se essas especificações tiverem especificações iguais, você vai dividir. Então, a ideia básica é essa, pessoal. Um abraço e é isso daí.